Damos as boas-vindas, mais uma vez, a este novo episódio da série Mensagem de Fátima, pensada para quem deseja conhecer ou aprofundar este acontecimento das aparições de Fátima e a sua mensagem. Dizem-nos os bispos de Portugal que a mensagem de Fátima mostra-nos uma experiência universal e permanente, o confronto entre o bem e o mal, que continua no coração de cada pessoa, nas relações sociais, no campo da política e da economia. Cada um de nós é interpelado a corresponder ao chamamento de Deus, a combater esse mal, a compreender o sentido da conversão e do sacrifício em favor dos outros, como fizeram os três pastorinhos, na sua pureza e inocência. Encontramos-nos aqui, mais uma vez, no recinto de oração do Santuário de Fátima, tendo em pano de fundo a Capelinha das Aparições, local habitual do encontro entre a Virgem Maria, Lúcia, Francisco e Jacinta. Aqui, ela aparece então uma quinta vez, a 13 de setembro de 1917. Atualmente, são muitas as vezes que a multidão enche este recinto de oração, nomeadamente nas datas que se celebra o aniversário das aparições de Nossa Senhora aqui. Em 1917, o dia 13 de setembro, foi já um dia marcado pela presença da multidão, de gente aos milhares, vinda de diversas proveniências e que se tornaria ainda maior em outubro. Entre eles contavam-se crentes, incrédulos, curiosos. Neste dia específico, dia 13 de setembro, conta-nos Lúcia que ela e os primos tiveram dificuldade até em sair de casa, em direção a este lugar da Cova da Iria, tal era a afluência de tantas pessoas. Muitos procuravam tocar-lhes, falar-lhes, confiar-lhes as suas intenções. E Lúcia chega a comparar esta procura àquela que as multidões faziam a Jesus pelos caminhos da Judeia. Conta-nos ela: ao aproximar-se a hora, lá fui, com Jacinta e Francisco, entre numerosas pessoas que a custo nos deixavam andar. As estradas apinhadas de gente. Todos nos queriam ver e falar. Ali não havia respeito humano. Numerosas pessoas, e até senhoras e cavalheiros, conseguindo romper por entre a multidão que à nossa volta se apinhava, vinham prostrar-se de joelhos diante de nós, pedindo que apresentássemos a Nossa Senhora as suas necessidades. Outros, não conseguindo chegar até junto de nós, chamavam de longe: pelo amor de Deus, peçam a Nossa Senhora que cure o meu filho, que é aleijadinho. Outro: que me cure o meu, que é cego. Outro: o meu, que é surdo. Que me traga meu marido, meu filho que anda na guerra, que me converta um pecador, que me dê saúde, que estou tuberculoso, etc, etc. Ali apareciam todas as misérias da pobre humanidade, e alguns gritavam até do cimo das árvores e paredes para onde subiam, com o fim de nos ver passar. Dizendo a uns que sim, dando a mão a outros para os ajudar a levantar do pó da terra, lá fomos andando, graças a alguns cavalheiros que nos iam abrindo passagem por entre a multidão. Chegamos, por fim, à Cova da Iria, junto da Carrasqueira, e começamos a rezar o terço com o povo. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e a seguir Nossa Senhora sobre a azinha. Continuem a rezar o terço, para alcançarem o fim da guerra. Em outubro, virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus para abençoar o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-o só durante o dia. Tem pedido para lhe pedir muitas coisas.
A cura de alguns doentes, de um surdo mudo? Sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei um milagre para que todos acreditem. E começando a elevar-se, desapareceu como de costume. Escutemos então o que de significativo podemos recolher desta aparição de setembro. Esta mensagem do dia 13 de setembro ensina-nos que nós podemos rezar para pedirmos, nesse sentido, a oração à Nossa Senhora para terminar com a guerra. Estamos num contexto bastante delicado, até porque o Papa Francisco assim nos tem dito que o mundo está a viver uma terceira guerra mundial a pedaços. E o facto de nós rezarmos num momento como este reforça a nossa união enquanto igreja, mas também até reforçar para que o Senhor toque no coração daqueles que têm este poder, esta decisão relativamente à guerra e até à paz. Mas também podemos pensar de uma outra forma. Onde é que começam as guerras? As guerras por si só começam nos nossos corações. E o facto de nós rezarmos, o facto de nós pedirmos intensamente este pedido, é óbvio que começamos logo também por serenar e sermos nós próprios também agentes da paz. É curioso que esta aparição me faz lembrar o momento da oração eucarística, ou melhor, mais do que a oração eucarística, é o momento que vai do Pai Nosso até o momento que nós dizemos felizes os convidados. Aí a palavra paz aparece 7 vezes. Num espaço de tempo e até mesmo de frase, aparece continuamente. Portanto, a paz é um dom de Deus, para a humanidade, sem dúvida, mas também um bem para todos os homens. Esta é a primeira aprendizagem que nós podemos tirar nesta aparição. Oração pela paz. A segunda tem a ver com uma promessa que Nossa Senhora faz. Ou seja, Nossa Senhora diz que neste dia, que na próxima aparição, neste caso no dia 13 de outubro, iria vir acompanhada pelo Nosso Senhor, por Nossa Senhora do Carmo, por Nossa Senhora das Dores e com São José abençoar, com o menino abençoar o mundo. As promessas de Deus na nossa vida que nunca falham. É um Deus que é fiel, é um Deus que quando se compromete conosco e estabelece uma aliança, Ele está sempre aqui conosco. Quando Nossa Senhora esteve satisfeita porque os pastorinhos, neste caso, fizeram sacrifícios, ela própria percebeu que agora tinha de se atenuar um pouco mais o sacrifício. Ou seja, a ideia de sacrifício na nossa vida. Portanto, eu diria que essas seriam as 3 aprendizagens que nós podemos tirar daqui, da nossa vida, e levar para a nossa vida. Não é? Como os pastorinhos na relação com Nossa Senhora, pela oração, e comprometimento em rezar, não é? E aí vem a oração contínua na nossa vida. E, sem dúvida, também aqui, Nossa Senhora que nos acompanha e que nunca está só. O facto de ela trazer aqui, vir com São José, que é o padroeiro, que é o patrono, o guardião da nossa vida, nos ajuda também a ir e a caminhar com o Senhor neste sentido. Segundo os relatos da altura, estariam nesta aparição entre 20 a 30 mil pessoas. Realmente já é um número substancial, ou seja, isto quer dizer que de maio até setembro, o número, ou seja, esta mensagem começa a ganhar proporções que já não era somente de uma esfera mais a nível local, e acreditamos mesmo que era já de uma esfera cada vez mais a nível nacional. Dizer que o facto de estarem pessoas de vários estratos sociais faz-me lembrar aqui, há uns tempos, aqui o santuário fez uma exposição sobre os rostos de Fátima. E nos rostos de Fátima, dessa exposição, é curioso que nós ligamos a história
da mensagem de Fátima, como é óbvio, aos pastorinhos e a Nossa Senhora e mais umas quantas figuras. Mas, na verdade, o que veio ao de cima com essa exposição é que, de facto, há uma envolvente em torno desta mensagem de Fátima. Não são só os pastorinhos, são as pessoas que vão interrogar os pastorinhos, por exemplo, são os pais dos pastorinhos, os vizinhos, são aqueles que, até a nível mais eclesiástico, desde o pároco, desde o cônego Formigão, desde o próprio até o Padre Cruz, não é? Portanto, são várias histórias e outras que se foram até os mais contrários a toda a mensagem de Fátima. E é óbvio que, como o Espírito Santo sopra onde e como quer, e todos nós somos objeto desta mensagem de Deus, da palavra e até da mensagem de Fátima, é óbvio que não é só para aqueles que, do ponto de vista social, têm um pouco mais ou menos, ou até a nível cultural, sejam mais, tenham mais estudo ou não. A mensagem de Deus é para todos. E se nós formos a ver a mensagem do cristianismo, desde muito cedo teve esta questão de ir enculturalizar-se, de ir dialogando. Não é só propriamente para alguns, mas é para todos. E nós vemos, de facto, como hoje a mensagem de Fátima, e basta vir aqui, não só num 12 de 13 de maio, conseguimos perceber que, porque os rostos de Fátima, e a mensagem de Fátima continua, aqui vem de tudo e de todo lado do mundo, porque sentem-se tocados pela mensagem. Portanto, nesse sentido, é uma mensagem que não é exclusiva somente para uma determinada, de um estrato social, mas, como é óbvio, é para todos. É curioso que a mensagem de Fátima e toda a nossa relação com Nossa Senhora é marcada por uma diversidade. E esta diversidade de como as pessoas se relacionam com Nossa Senhora, e que se reflete também até nos próprios pedidos, quem pede a Nossa Senhora, faz-me lembrar um pouco até a preocupação que São Luís Maria Grão de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, fala sobre como os devotos de Nossa Senhora se comportam. E ele, tem a preocupação de dizer que, neste sentido, aqueles que se relacionam com Nossa Senhora desinteressadamente, mas aqueles que se relacionam com Nossa Senhora de uma forma, porque têm algum interesse, diríamos nós. Ou até ele fala das falsas e verdadeiras devoções à Nossa Senhora. O que é que isto tem a ver com este tema aqui da oração? Que alguns sejam mais propensos a rezar porque têm esta confiança e outros não. Tudo isto prende-se com a própria experiência da pessoa. Independentemente daquela pessoa querer menos ou mais, ou até mesmo pedir, tem a ver com a experiência da pessoa que naquele momento, o desespero, naquele momento de necessidade, recorre à Nossa Senhora. Como último refúgio, como último porto seguro. E aí, aquela pessoa, naquele momento, por mais às vezes incrédula que é, ou que pouco, ou mais, ou muita fé tenha, recorre-se à Nossa Senhora. Lembro-me, por exemplo, de algumas histórias, e isto é público, de algumas pessoas, até da nossa esfera social, que, por exemplo, lembro-me agora da Marisa, a cantora, que veio aqui a Fátima no momento em que o filho está doente e vem e pede a Nossa Senhora, não é? E ela própria diz que a partir daquele momento a relação que ela tinha com Nossa Senhora melhora, é uma relação de mais proximidade. Portanto, o que eu gostaria que aqui ficasse patente e claro é que às vezes existem várias formas de nós começarmos uma relação com Nossa Senhora. Aqueles que já acreditam e aqueles que acreditam menos, e aquela situação que está a pedir, né, pode ser uma forma de começar uma nova história com Nossa Senhora. Por exemplo, aqui vê-se um pouco a fé deste povo
que a irmã Lúcia aqui fala, quando, por exemplo, diz que aí ela viu a miséria da humanidade. E fez-me lembrar o livro do grande sacerdote e teólogo Thomas Alick. O meu Deus é um Deus ferido. Portanto, só um Deus ferido é que consegue perceber a dor da humanidade, a miséria da humanidade, aqueles pedidos. E Nossa Senhora, como mãe, acolhe o pedido de todos. Portanto, essa distinção, eu diria que, aos olhos de Nossa Senhora, ela acolhe-os todos, mas depois toca a nós e a cada um de nós também fazer estabelecer uma relação com Nossa Senhora de uma forma mais intensa, de uma forma mais filial, com mais amor, porque ela está sempre aqui para nos defender, para nos proteger, está sempre aqui para nos ajudar neste caminho e, sobretudo, acolher aos nossos pedidos. A presença de Deus na nossa vida, isso concretamente quem lá esteve, eu acredito que eles faziam essa experiência de Deus por vários motivos. Primeiro, porque reconheciam nos pastorinhos, e quando até a própria irmã Lúcia faz o relato da saída, portanto, da sua casa até aqui, é interessante como ela começa esta introdução, antes de falar, como é óbvio, da aparição. Ela diz, quando chegou a hora, e depois começa a dizer que havia muita gente e que era muito difícil eles chegarem até aqui. E depois, como é óbvio, tiveram de abrir o caminho e eles chegaram aqui. E o que a irmã Lúcia, a um certo momento, aqui diz? Que, imaginem lá, se as pessoas, por essas crianças que tiveram a graça da misericórdia de serem tocadas por Nossa Senhora, de falarem com Nossa Senhora, recebem ou têm tanta gente, imaginem se fosse Nosso Senhor, se fosse Jesus. O que é que isto quer dizer? Que a irmã Lúcia, com essas palavras, dá-nos a entender que as pessoas já tinham intuído nelas, na vida delas, que eram testemunha de Deus. E que por si só, essas pessoas captavam, colhiam, que aquela mensagem que os pastorinhos diziam não era uma mensagem pessoal. Não era alguma invenção que vinha de Deus. Era uma mensagem que por si só testemunhava. E a vida e a fidelidade, sobretudo, dos pastorinhos, desde a oração, desde o sacrifício que eles faziam, desde a fidelidade ao Senhor, não é? E a forma como eles viviam toda a mensagem de Fátima. Basta pensar a Jacinta, não é? Basta pensar ao Francisco, até com aquela imagem que eu pessoalmente gosto muito, quando ele se refere de Jesus como um Jesus escondido. A relação que eles tinham com a Eucaristia, não é? E sem dizer toda uma preparação que houve com o próprio Anjo de Portugal. Ou seja, essa intimidade que eles tiveram, sejam com o Anjo de Portugal, seja com Nossa Senhora, depois transparecia e era, como é óbvio, testemunho de quem via. E era tocado precisamente porque acredito eu que eles também emanavam esta luz, esta serenidade, esta tranquilidade, no meio, atenção, de tanta diversidade, porque para os pastorinhos não foi tão fácil quanto nós pensamos assim. Sabe-se que eles também tiveram passar por momentos de dificuldade, momentos de sacrifício, mas tiveram e foram testemunho. E eu penso que nós nos convertemos ou somos sinais de Deus, sacramentos de Deus, quando somos fiéis, quando conseguimos também, pela nossa vida, conseguimos depois testemunhar isto. O sacrifício na mensagem de Fátima tem de ser
contextualizada também, ligada com toda uma mensagem até bíblica, desde o Antigo Testamento, a ideia de sacrifício, deste povo que oferece sacrifício a Deus. Basta pensar até a própria história de Abraão, não é? Deus que pede sacrifício a Abraão, que sacrifica o seu filho. E toda a história da relação que existe entre a vítima, a pessoa que oferece o animal, e o próprio sacerdote, não é? É uma forma que nós temos no Antigo Testamento de uma relação com Deus, para se estabelecer uma relação com Deus, para agradecer ou por uma intenção, não é? Sabemos que havia este sacrifício, o sacrifício que torna a pessoa com uma determinada relação com Deus. E depois, no Novo Testamento, temos esta ideia do próprio Cristo que assume o sacrifício. Ele que é a vítima, ele que é o sacerdote e ele que é o altar. O que é que isto quer dizer? E o próprio Cristo, na sua cruz, que se dá, não é, em sacrifício por nós, por amor. E a mensagem de Fátima não está isenta desta mesma mensagem. O sacrifício que os pastorinhos faziam era um sacrifício por amor. Era um sacrifício que tinha como vista a conversão, tinha como em vista a reparação, e por si só não era o sacrifício em si. E Santa Jacinta, nesse sentido, era pioneira nisto. Há relatos nas memórias que a irmã Lúcia acaba por contar e narrar. Por exemplo, estou agora a me lembrar da ortiga, que ela sente a necessidade de sentir quando, naqueles picos da ortiga, oferecer este sacrifício. Ou até mesmo quando oferecem a merenda aos pobres, não é? Ou quando a mãe da Jacinta e do Francisco vão levar uvas e é a própria Jacinta que diz: não, vamos oferecer, não vamos comer, mas vamos oferecer isto em sacrifício. Não é? Ou um outro momento quando ela fala dos figos, e que os figos até estavam apetecíveis, mas o que é que eles fazem? Por sacrifício, por amor de Nosso Senhor, oferecem. Ou até mesmo aquele momento em que narra-se que Lúcia tinha recebido dinheiro de alguém, a uma vizinha que diz, a mãe da Lúcia, que alguém tinha dado dinheiro a Lúcia, e a mãe confronta sobre esta situação, e depois finalmente vem alguém, julgo eu, já não consigo também concretizar, ou a irmã da Lúcia diz que ela não recebeu nenhum dinheiro. E Lúcia sai daí e diz: Senhor, eu ofereço isto em sacrifício. O que é que nós podemos aprender nesse sentido com essas crianças? Sacrificar, a ideia de sacrificar não é um sofrimento por si só, mas é o dar a nossa vida, um sacrifício que eu faço. Por exemplo, pela minha família, um sacrifício que eu faço pela humanidade, um sacrifício que eu faço, em vez de fazer determinadas coisas, eu opto por fazer outras, não é? É um sacrifício que me ajuda a reparar, que me ajuda também, e que ajudava os pastorinhos neste caso, para ser mais concreto, a ter mais uma proximidade com o Senhor. E o facto de Nossa Senhora dizer, a partir deste momento, estão dispensados do sacrifício à noite, certamente estava satisfeita com todo um caminho que os pastorinhos tinham feito, e que eles faziam aquilo com muita alegria. E Nossa Senhora, como sabe o tempo, e como nós sabemos, segundo também toda uma perspectiva bíblica, há tempo para tudo. Houve um tempo em que eles faziam um sacrifício contínuo, mas também houve um tempo que depois sentiu-se a necessidade, se calhar, diminuir o sacrifício e eles oferecerem outras coisas ou dedicarem-se mais à oração. Este elogio lhes servirá também de bálsamo e ânimo no meio de tanto sofrimento que viram, e também pode servir-nos a nós. Enquanto os pais de Francisco e Jacinta acompanhavam-nos nesta jornada, Lúcia vinha sozinha, dada a incredulidade da sua mãe. Aos 10 anos, Lúcia sofria em silêncio. O seu único conforto vinha-lhe do céu. E para lá olhava e repetia as palavras que a Virgem Maria lhe tinha ensinado.
Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e a reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Dizem-nos os bispos de Portugal. O fato de Maria se tornar presente corresponde ao dinamismo da história da salvação e ao papel que a Virgem desempenhou no mistério da encarnação. Tendo colaborado de forma totalmente singular com a obra do Salvador, a sua missão maternal para com os homens perdura sem cessar na economia da graça. Com a sua assunção aos céus, não abandonou esta missão. Continua com mais intensidade a cuidar dos irmãos de seu Filho que peregrinam neste mundo, entre angústias e perigos, e procura com a sua intercessão alcançar os dons da salvação, mostrando assim a eficácia da mediação única e insuperável de Jesus Cristo. A partir do seu estado glorioso, Maria mostra nas suas aparições o significado sempre permanente da Páscoa, o constante triunfo da graça e da misericórdia. A 13 de setembro de 1917 está também presente uma figura singular de Fátima. Falamos do Padre Manuel Nunes Formigão. O seu papel na divulgação da mensagem de Fátima será marcante e por isso mesmo ficará conhecido como o Apóstolo de Fátima. Oportunamente teremos ocasião de falar desta figura. Lembramos mais uma vez que cada episódio desta série é exibido no primeiro sábado de cada mês, evocando a devoção dos primeiros sábados, pedido por Nossa Senhora, e repetida dia 13, lembrando as aparições da Virgem Maria aqui na Cova da Iria. Serão episódios mensais que visam retratar aspectos ou figuras importantes para conhecer este acontecimento e a sua mensagem. No próximo mês, iremos olhar então para a última e sexta aparição da Virgem Maria aos 3 pastorinhos, ocorrida a 13 de outubro de 1917. Não percam!